Estamos iniciando mais um DomusCast. Estamos muito contentes em chegar até você e hoje a ideia é falarmos e trazermos muito conteúdo sobre terceirização. Está conosco aqui a Tati. Uma breve apresentação, Tati. Como que tá? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Obrigada pela oportunidade. Espero poder trazer temas interessantes para contribuir. Perfeito. Essa é a Tati da Torre. Daqui a pouco faço uma apresentação mais formal. Também a Thaíse está conosco aqui, por favor. Boa tarde. Agradeço também a oportunidade e espero de alguma forma poder contribuir, né, trazendo alguma coisa relacionada ao jurídico ou de que forma os condomínios podem então estar se precavendo de possíveis demandas. Perfeito. Então fique ligado conosco que vai ter muito conteúdo interessante para você. Vem a vinheta. Então estamos aqui com a Tati, com a Thaíse, vamos falar muito sobre terceirização. Quero fazer uma apresentação agora oficial da Tati. Tem aqui anotado, vou até ler. A Tati tem uma experiência vasta aí na terceirização, junto à empresa Torre, a qual ela é diretora, sócia dessa empresa. Ela é a mamãe do Vini, conheço o Vini, já vi ele de Homem-Aranha em um momento da vida. Sim. Então ela é diretora do Grupo Torre, empresa renomada em serviços condominiais, tanto aqui em Santa Catarina quanto em Paraná, e tem uma experiência aí nessa área de prestação de serviço de 5 anos. 10 anos na área condominial e 12 anos na área de cobrança bancária, que não é o nosso tema, mas ela é também sócia da BB Garantias. Também temos a Thaíse, falei errado, né? Thaíse é Thaísa, eu falei pela segunda vez, é a Thaísa Falck, que é advogada, nasceu e foi criada aqui na nossa linda Joinville. Ela anotou aqui com uma bela Joinville, perfeito. Formada em Direito pela Faculdade Cenecista de Joinville e possui pós-graduação em Direito Civil e Empresarial. Sua principal responsabilidade é coordenar o setor de recursos humanos da Connect Serviços, então é outra empresa que presta serviços de terceirização e ela tem o comando desse departamento de recursos humanos para não deixar passar não deixar passar nada, né? Enfim, então são essas duas pessoas que estão conosco. A Tati, se quiser complementar alguma coisa na tua apresentação, fica à vontade, Tati. Não, acho que é isso mesmo, Marcelo. É um breve currículo nosso, né? E acredito que está dentro mesmo do programado. Perfeito. E a Thaíse? Isso, como advogada, às vezes as pessoas já imaginam aquela coisa de processo, de demanda judicial e na verdade hoje a minha função é totalmente o contrário, é com o intuito de evitar demanda tanto trabalhista quanto, né, qualquer tipo de processo. Então a principal função hoje é orientar as empresas que eu atuo, fiscalizando, cobrando, orientando, principalmente o RH ali, que é a parte de funcionários, que é onde a gente vai chegar sobre a terceirização, justamente para estar dentro da legalidade, o mais correto possível, né? Perfeito, então nós vamos agora mergulhar aí nesse mundo de terceirização, vamos buscar trazer tudo que vocês conhecem, né? Nós estamos com duas pessoas especialistas e em funções distintas, mas complementares certamente, e eu aqui representando a Domus e até mais do que a Domus, representando o outro lado da mesa, que é o síndico, né? Então, talvez eu faça algumas perguntas que é para responder para mim mesmo, para mim sair já mais antenado daqui. Então vamos lá. Se vocês puderem dar uma geral já sobre a terceirização, para a gente dar uma aquecida, né? De repente faz alguns comentários, traz algumas informações da terceirização, depois a Thaíse também, e a gente vai já mergulhando nisso e depois a gente vai se aprofundando cada vez mais. Sim. A minha experiência, né, no ramo de terceirizada
foi em 2019, onde eu assumi, comprei parte do Grupo Torre, vim de uma área totalmente diferente, que é a área de cobrança bancária, né? Só que sempre tive ligação com gestão de pessoas. Sempre, desde os 21 anos, fui gestora e isso foi crescendo muito dentro de mim, onde eu procurei especialização, a faculdade, enfim, conhecimento exatamente para lidar com pessoas, né? E hoje, quando a gente fala de terceirização, está sim 100% voltada à gestão de pessoas, porque existem atualmente, né, vários meios tecnológicos, né? Um exemplo é a portaria remota, que eu particularmente acho fantástico, todas as tecnologias que tem no mercado, que estão vindo, a gente sempre vem acompanhando muito, né? Só que como eu sou uma pessoa de gestão realmente voltada a pessoas, o nosso intuito como empresa, como diretora de empresa, é realmente preparar os nossos colaboradores para eles saberem, né, diretamente lidar com os síndicos, com os moradores, a seriedade que aqueles profissionais que estão lá, eles têm que transmitir, porque é a nossa imagem que está lá no condomínio. Não é a Tati que está lá todo dia limpando, ou está lá todo dia na portaria atendendo os moradores, ou até mesmo os prestadores de serviços. Então a gente tem muito esse cuidado com as pessoas. E depois que eu consegui assumir a empresa, a gente conseguiu, os sócios em si, né, identificar a importância do valor humano no nosso serviço, a empresa deslanchou. Um crescimento, assim, realmente extremamente satisfatório e ao mesmo tempo saudável, né? E os nossos colaboradores, a gente até fez pesquisa recentemente para identificar o grau de satisfação, o que a empresa pode trazer para melhorar, né? Essa pesquisa que a gente fez exatamente para aplicar o código de cultura interno. Muitas vezes as terceirizadas, eles não têm essa noção, que a terceirizada tem que ter um código de cultura interno. O que eu aceito na minha empresa, o que eu não aceito na minha empresa. Qual o perfil de profissional que está lá e qual o perfil dos sócios. Eles têm a mesma ligação? Com certeza. Porque a empresa, que as pessoas estão trabalhando na minha empresa, eles têm que ter, sim, honestidade, seriedade, assim como os sócios também são. Então, são valores fundamentais. E quando a gente fez essa pesquisa, foi muito satisfatório ver que os funcionários estão alinhados também ao Código de Cultura. E tudo isso, né, Tati, transborda para a ponta, né, que é quando a pessoa busca uma terceirização, que é um serviço com excelência, com qualidade na ponta. Então, assim, certamente quando a gente enxerga um serviço bom na ponta, antes disso, quase 100% das vezes é porque está sendo muito bem feito dentro da estrutura, né? Porque senão o mal feito também chega mal feito também na ponta, chega né? mal feito. Exatamente. E essa parte humanizada, hoje em dia, está se perdendo muito, né? E eu acredito que é fundamental. Principalmente a questão de satisfação, como ela falou ali, de tu entender aquele condomínio, de tu conhecer, e eu vou mandar um perfil, um profissional com o perfil daquele condomínio. Então, são diversas áreas, são diversos grupos diferentes. Então, às vezes um condomínio é maior, o outro é um grupo, é uma coisa mais voltada para a parte empresarial. Então, são perfis diferentes e eu preciso acompanhar isso de perto, senão, de fato, o funcionário que está lá, o colaborador que eu enviei para prestar o serviço, ele não vai estar agradando. E quem é o meu consumidor é o condomínio, né? Sim, certamente. E ambos os lados, né? Só para complementar, é muito importante isso que a doutora Thaisa falou. Ambos os lados precisam estar satisfeitos. O funcionário também precisa estar inserido naquele ambiente. Tem muitos condomínios que também não tem o perfil da torre. Porque a gente cuida muito dos colaboradores, cuida muito das pessoas e da mesma forma a gente exige do nosso cliente. Porque o respeito mútuo leva a um grau de satisfação de todos os moradores. E o intuito da terceirizada realmente é tirar essa preocupação com gestão de pessoas do síndico. Sim. Porque o síndico já tem muito trabalho, né? Então, toda essa responsabilidade, toda essa visão que nós, como terceirizadas, temos que ter, transmite muito, sim, o valor do ser humano lá dentro. Perfeito. Eu comecei o nosso DomusCast e não pedi para vocês batizarem o nosso tijolinho. Tá aqui, ó. Tati, bota o teu nome, fazendo favor. Esse é um tijolinho que nós vamos construindo, tem vários nomes aqui que estão participando do nosso DomusCast. A ideia é que juntos façamos a construção de um prédio de conhecimento, de conteúdo, com os nomes que estão aqui. Então, a mesma coisa, a doutora Thaise, por favor.
Aí já fica batizado. Pode botar na frente do microfone que fica bacana, inclusive aparece no vídeo também. Mas o mundo de terceirização é um mundo bastante com muitas oportunidades, né? E com muitas responsabilidades, né? Junto com a oportunidade vem muita responsabilidade para todas as partes. Exatamente. Quando um síndico quer terceirizar, bom, eu tenho 2 condomínios que nós temos funcionários. Então, assim, tem várias coisas que pegam. Tem benefícios disso e tem pontos positivos e pontos negativos, né? Mas a terceirização nos traz muito mais benefícios do que ao contrário, né? A questão de ter um funcionário, o tal de pegar férias, aí tu não tem ninguém durante 30 dias, enfim, a gente vai falar bastante sobre vários pontos nesse sentido e vai ficar muito claro para o nosso público. Queria já ter esse breve aquecimento, queria saber sobre as questões trabalhistas, né? Como que funcionaria isso no dia a dia dentro do condomínio, né? O condomínio tem algum dever em relação a isso? Não, a gente contratou, aconteceu qualquer coisa, só a terceirizada vai tocar, o advogado da terceirizada e assim por diante. O condomínio não tem nada a ver com isso. Contratou, está contratado e esquece, né? Sobre isso, como que a gente pode trazer informação aí para o nosso público? Isso, Marcelo. Hoje a responsabilidade do condomínio, ela é uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, se acionado judicialmente, a empresa terceirizada, ela não possui condições, ou ela fechou, ou ela de alguma forma se exonerou, não pagou aqueles deveres, né, que cabiam a ela, aí então é que o condomínio ele é responsabilizado. E de que forma então eu como condomínio eu devo me garantir? É conhecendo essa empresa terceirizada, é contratando uma empresa correta, uma empresa que eu sei onde que eu conheço a política dessa empresa. Depois eu acho que a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Sobre de que maneira eu consigo acompanhar, talvez algumas dicas aí para o condomínio, para que eles possam ter esse laço e essa confiança na empresa terceirizada. Perfeito. Posso complementar? Claro, fica à vontade. Ainda nesse assunto, né, é muito importante os condomínios, os síndicos, né, os envolvidos ter esse cuidado que a doutora Thaisa falou, de pesquisar a empresa. Pesquisar a empresa não é só perguntar para um outro síndico que talvez seja amigo. Pesquisar é realmente ver as CNDs, quantos anos a empresa está no mercado, qual que é a seriedade dessa empresa, se tem alguma dívida, manda documentação mensal. O condomínio tem várias maneiras de se resguardar de uma possível trabalhista. E muitas vezes os síndicos, moradores em si, né, não é só direcionado aos síndicos, mas muitas vezes os síndicos, eles acabam optando pelo menor preço. Eles não acabam tendo esse cuidado. Que é realmente consultar se a empresa tem a seriedade necessária, tem a documentação legal em dia, qual que é o dossiê que essa empresa manda mensalmente dos funcionários que estão ali alocados prestando serviço. Então, muitas vezes, por causa de pouca diferença financeira, eles acabam não cuidando com a atenção que deveria nesse sentido. E principalmente essa parte de fiscalizar é algo no dia a dia mesmo, é de tu ver se a pessoa está utilizando o EPI, porque a empresa vai fornecer, às vezes, ficha de EPI e tudo, mas se eu vi que determinado funcionário ele está sem a botina, ali, sem o sapato adequado ou sem algum EPI, de eu também parar de abordar ou de mesmo relatar para a empresa terceirizada de que aquele colaborador veio sem uniforme, de que estava numa área de risco sem o devido cuidado. Então, conhecer não só porque alguém indicou, mas de conhecer, de sair e ir no pátio e acompanhar aquilo que realmente está sendo colocado em prática. Às vezes pode acontecer até mesmo um acidente do trabalho e esse colaborador não relatar, ou a empresa terceirizada às vezes nem ficar sabendo, né? Então, essa proximidade do condomínio com a empresa terceirizada ela é fundamental pro colaborador, até mesmo para satisfação, para que o colaborador, ele feliz, qualquer empregado que ele gosta do que ele faz, que ele está num ambiente que ele se sente bom, ele vai trazer isso de uma forma benéfica, ele vai prestar um serviço com uma excelência, com uma qualidade, que vai só refletir aquilo que ele realmente está sentindo. Eu
estou entendendo, assim, pelas falas de vocês, assim, o quanto que nós, síndicos e condomínios, e o outro lado do balcão, vamos dizer assim, precisamos nos resguardar em todas as possíveis frentes, né? Desde de contratar um funcionário adequado, desde de notar e verificar a questão dos IPIs que a doutora Thaís está comentando, bem como também a documentação que vocês duas comentaram, a Tati comentou bastante também, tem um dossiê de documentos. Bom, eu sou síndico de 9 condomínios. Todos os meus condomínios que eu tenho terceirizados, a gente só paga depois que recebe um dossiê de documentos, né? Então, assim, a gente nos resguardamos em relação a isso, as TNDs, tiramos de X e X período, né? Então, isso traz muita segurança para quem está contratando, porque também, se não fizer isso, quase que é melhor ter um funcionário e o pau vai dar... correr o risco. E correr o risco lá na frente, Do mesmo né? jeito. A gente está terceirizando para risco zero, Sim. né? Buscar um risco zero, Isso né? Vamos dizer assim. Então, nesse sentido, para se resguardar, voltado a documentos, qual seria as dicas, né? Ou um checklist, vamos dizer assim, né? Para o nosso amigo síndico, né? Que ele possa, assim, ó, isso aqui não pode faltar. Se não vier, é porque tem coisa errada com essa empresa, né? Eu posso dizer assim que são 2 etapas bem importantes. A primeira é quando tu vai contratar essa empresa terceirizada e a segunda é depois quando já tem os funcionários, já está prestando o serviço. Porque às vezes essa indicação, o conhecer a empresa, como a Tati falou, não é só porque um amigo indicou. Conhecer, existe um endereço, se eu quiser falar com a Tati, aonde eu vou? Existe um endereço, a Tati, ela é representante da torre, existe uma procuração, um contrato social, às vezes eu falo sempre com o fulano de tal, mas quem é o fulano de tal? Às vezes ele nem está no contrato social, ele não é um representante legal, quando acionado judicialmente, aquela pessoa ela não tem nem valor, eu não consigo nem acionar ela, então de que forma eu realmente posso estar me resguardando? Isso não é uma forma de conhecer a empresa. Então, o mínimo seria um contrato social, seria um endereço e as certidões negativas, né? E num segundo momento, assim, aí após, não, realmente essa empresa é uma empresa, ela não tem nenhuma dívida trabalhista, porque são 2 situações diferentes. Tem a certidão de processos trabalhistas e tem a certidão de dívidas, né, de débitos trabalhistas, que já seria no momento de execução. Quando a empresa já foi, ou fez algum acordo, ou já foi condenada e não pagou. Às vezes, tu vai retirar uma certidão ali positiva, né, ou negativa de ações trabalhistas, de reclamatórias, o que pode acontecer de fato, às vezes pode acontecer de que algum colaborador saiu e ele processou a empresa. Só que isso também não é somente... algo que já está condenando. Às vezes ele fez a reclamatória, mas a empresa ainda, então com a certidão negativa de dívidas, de débitos trabalhistas, é que realmente a gente vai ver se a empresa já foi condenada e se de alguma forma ela já está sem cumprir com os deveres ou algum acordo que foi feito. Então as certidões e assim, agora realmente eu já conheci a empresa, já vi o tipo de processo que tem, porque às vezes tu vai ver, é um processo, mas tem lá um assédio moral, um assédio sexual de um funcionário, então independente se tem condenação ou não, é um assunto muito importante, que tem que ser analisado, né? Então, a partir desse momento, agora eu conheço de fato a empresa, fiz um contrato, o contrato tem que ser algo pessoal também, às vezes existe um modelo, um esboço que a empresa já pratica, mas cada caso é um caso, cada condomínio tu vai ter às vezes a sua peculiaridade, tu não vai poder pegar o mesmo, né, Tati? Tipo, o contrato e aplicar para todas as empresas, então tem que ser analisado detalhadamente, eu prestar atenção e não, para esse condomínio vai ser diferente, vai ser algo mais pessoal. E depois a documentação que tu pode exigir dos colaboradores. É esse funcionário que vai estar vindo prestar serviço aqui, ele tem ficha de registro, ele tem folha de pagamento, está sendo pago as horas extras dele, então de que forma eu posso estar acompanhando? Ou até mesmo
as guias de que foi recolhido o INSS, de que foi recolhido o FGTS, dos colaboradores, né? Isso, no caso, seria uma documentação que tu pode exigir ou mensalmente, ou às vezes trimestral, mas ter ali uma garantia de que tá no controle. Né? Só um adendo que eu acho bem importante, doutora, é falar sobre essa questão de documentação mensal. Hoje, com a mudança do E-Social, né, que já vem há alguns anos aí, não tem como os condomínios, os síndicos se eximirem, não ter mais as informações. As documentações, elas devem ser mensais. A análise mensal do funcionário que está lá tem que existir. O trimestral talvez em CND, né? Mas um exemplo, o FGTS agora é só dia 20 que vence. Os nossos funcionários sempre recebem lá no 5º dia útil, dia 5, enfim, dependendo do mês ali, dia 6, dia 4. A gente sempre paga nesse período, 5º dia útil, todo mundo está com o salário na conta. E a guia do FGTS venceu um dia depois. Então, esse mês que passou agora, de abril, já mudou. As guias de FGTS vencem dia 20. Os nossos funcionários que sabem, que eles acompanham, porque a gente tira isso. Olha o seu aplicativo do FGTS, como é que tá lá e tal, acompanhem, qualquer coisa, dúvida, nos procurem. A nossa gestão, por ser muito transparente, muito aberta, a gente instiga os funcionários a cuidarem também. Então, a primeira coisa que eles fizeram hoje, dia 10, pessoal, Elô, as meninas da RH, meu FGTS não foi depositado. Então, assim, eu achei tão bacana isso. Eu falei para as meninas, gente, a gente não tem que ficar chateado por responder, pelo contrário. Eu fico feliz os nossos funcionários estão olhando. E justamente, assim, essa transparência hoje não tem como. Não. É a partir de aplicativos, né? Antigamente tu teria que pedir lá na caixa um extrato do teu FGTS. E filas. Hoje é tudo online. Às vezes já vem até a notificação que entrou o valor do FGTS. Né? E ainda do FGTS, muitas das empresas, elas se eximem da responsabilidade de pagar. Daqui a 3, 6 meses eu negocio o FGTS. Muitos funcionários não sabem disso. E por que eu falo da documentação mensal que tem que ter? Porque a própria guia do INSS, do FGTS, se não é paga dia 20, a gente já não consegue emitir a certidão de débito negativos. Então, se a empresa não apresentou essa certidão junto com a documentação, ela está com débito, sim, de FGTS. Então, assim, são N questões que os condomínios podem fazer para se resguardar, né? São N documentos. A mesma coisa de horas extras. A maioria dos processos trabalhistas são reclamatórios de horas extras. A doutora até me corrija se eu estiver errado. Não. Porque os funcionários... Em qualquer área, em qualquer área. Isso já nem... geral. Porque na cabeça do funcionário, nossa, eu trabalhei tanto, eu fiquei tanto tempo aquele dia, eu fiz tantas horas extras, eu nem almocei. Então aquilo para ele também é muito real. Por mais que a gente saiba que tem, sim, muita pessoa que age de má fé, e enfim, né, os advogados fazem os trabalhos deles, mas se a empresa também for uma empresa séria, resguardada nesse sentido, não tem como a gente não comprovar que não existe hora extra. Então, assim, Existem aplicativos hoje, sabe, Marcelo? Sim, tem uma facilidade tremenda de controle, né? E de controle mesmo do ponto. Sim. Hoje o nosso funcionário, ele registra o ponto através de aplicativo. E ele é alocado naquele posto. Sim. Se ele estiver registrando fora do local de trabalho dele, ou algum período antes do intervalo, ou depois, vem um alerta para o RH. O RH entra em contato com ele, você não registrou o seu ponto hoje, aconteceu algum problema? Sim. Você não fez uma hora de almoço hoje, aconteceu algum problema? Tive que voltar antes porque aconteceu tal emergência, ok, mas né, avise o teu supervisor para que evite qualquer problema. Então tudo isso a gente tem muito cuidado. E é homologado no Ministério do Trabalho. E ele, assim, puxa esses aplicativos, ele puxa a localização, mesmo offline ele consegue bater, registra com foto, então assim, é algo seguro para o condomínio. Então é uma das formas de ele realmente ver, de ir ali conhecer e tipo, existe um cartão ponto? De que forma? É papeleta, mas como que isso é controlado? Uma folha de pagamento que não vem nada de hora extra é muito estranho, porque assim, dificilmente a gente consegue manter aquele horário britânico que se fala, né? Aquele das 8 ao meio-dia, da 1h30, aquela jornada. Um dia tu vai bater 8h35, 33, às vezes eu passei um pouco mais no almoço, ou foi corrido, eu tive que retornar. Então, existe sim essa variação, e a folha de pagamento que já vem sem algum indício, algo não tá certo. Tem uma do que vocês estão falando aí, para ficar bem claro para mim, para quem está nos escutando, existe uma frequência de documentação a serem entregues que o síndico pode optar em querer receber ou não querer receber, né? Mas assim,
tipo bimestral, trimestral, as CNDs seriam importantes. É isso? Se eu falar errado, vocês Eu envio mensalmente, Marcelo, a sugestão, devido ao FGTS, essa mudança que teve, a minha sugestão, né, a doutora Thaís pode até me corrigir se estiver errado, é que as empresas enviem mensalmente, porque ela pode sim estar protelando o pagamento e responsabilidade do FGTS, um exemplo. Perfeito, mas aí a documentação seria a CND e que mais? A CND, a comprovação de pagamento e regularidade do FGTS, do INSS, folha de pagamento com comprovante. Hoje a folha de pagamento ela também é assinada digitalmente, também é válida e homologada no Ministério do Trabalho. O ponto, o sistema ponto, todo o histórico de batidas do colaborador, a CEFIP, onde o funcionário está alocado, porque podem encaminhar, um exemplo, né, há empresas que podem fazer isso, né, não, enfim, de colocar algum funcionário que não está alocado no seu condomínio, nunca trabalhou lá. E esse funcionário futuramente vai entrar com uma trabalhista. Entrando com uma trabalhista, o advogado, o juiz, ele vai recorrer a todos os condomínios que ele trabalhou. Então, esse funcionário nunca trabalhou aqui no condomínio do Marcelo. Por que ele está aqui? Porque não foi conferida a documentação mensal e questionada a empresa. Por que o funcionário tal está aqui se ele nunca trabalhou aqui? É importante também. E só pegar esse gancho aí que tá falando. Vamos supor que a gente pode exigir isso da terceirizada, certo, né? Pode. Claro. E uma vez que, por exemplo, a terceirizada não nos entrega por qualquer motivo, não nos entrega, nós poderíamos não pagar aquela nota daquele mês? Tu pode, na verdade, colocar no teu contrato. Isso, contrato fechado. Isso, no contrato, a possível rescisão. Sim. Então, tu vai ter uma multa lá, por exemplo, rescisória com o condomínio ou com a empresa terceirizada, em caso de descumprimento de alguma das obrigações. Aí teria multa, no caso rescisória, e daí, nesse momento, então, eu tô com uma irregularidade. A empresa a empresa terceirizada não apresentando essa documentação para o condomínio, ela está infringindo uma das cláusulas do contrato, o que daria então a questão de rescisão, né? A justa causa. Ou talvez nem faça a rescisão, de repente só ajusta, aguarda o pagamento, entrega os documentos e paga, né? Nem sempre pode. De repente não às tem vezes relação algo com a rescisão, que né? vai ser, a empresa vai. O importante é que tu consiga chamar a empresa, até mesmo para ver, não, realmente esse mês eu atrasei, mas não é algo que costuma acontecer. Então, mas de saber que existe essa fiscalização e daí o condomínio vai se dar ali, então, ao direito de saber, não, eu vou aguardar mais um mês, ou eu vou rescindir, ou então eu vou notificar e mês que vem eu rescindo, né? Até mesmo para estar procurando uma outra empresa. Perfeito. O ideal é que esteja em contrato, de maneira clara, né? Que se não entrega a documentação mensal de tais documentos, enfim, talvez especificar a passível rescisão. E formalizar por e-mail. É muito importante. Não estou recebendo documentação. Sim. Estou recebendo a documentação com documentos faltantes. Um exemplo, comprovantes. Gera folha e não paga o funcionário. Porque é comum, né? Eu mesmo tenho contrato tanto com ela, contigo, no sentido de a gente ter um contrato, né? É o mais comum, o mais normal, mas quando a gente fala de uma empresa terceirizada que talvez não seja tão boa assim, pode ser que empurre, vamos fazer só com a nota fiscal. A gente está falando com milhares de síndicos e condomínios, né? Cada um tem um cenário, mas então o ponto de atenção é não se prender a somente um acordo claro, um acordo verbal de forma alguma, né? E mesmo com o acordo verbal mais a nota, isso, o valor é baixo, né? Eu digo no sentido de poder cobrar alguma coisa depois. Então, assim, sim, firmar um contrato, olhar no contrato, estipular junto com o advogado do condomínio, o advogado buscar um parceiro que possa te orientar nesse sentido, né? E ter isso bem descrito. Vocês vão ter que me entregar todo mês esses documentos, eu não pago. E entro no direito de rescindir e receber uma multa, inclusive, alguma coisa assim. E até mesmo a identificação, né? Ver um colaborador, ele tá uniformizado, apareceu sem uniforme, então é estranho, existe um registro, eu tô acostumado sempre com o fulano de tal lá na portaria, hoje ele não tá. Não, realmente ele tá de atestado, ele tá de licença por algum motivo, então exigir a ficha de registro de quem tá no lugar, de ver se tem alguma identificação, se tem um crachá, se existe, por exemplo, a ficha de EPI, é algo que talvez eu não preciso estar cobrando mensalmente, porque o EPI eu não vou fornecer para o funcionário todos os meses a mesma coisa, então a mesma documentação, a mesma ficha que eu enviei, no mês seguinte às vezes ela vai estar igual, só que daqui a uns 2, 3 meses,
uma luva, ela não vai durar todo esse Sim. tempo, às vezes, né? Ou mudou um colaborador, esse novo, ele também está com a ficha de EPI, ele também tem o registro, já está valendo, já está tudo certinho, está regularizado? É um cuidado extremamente importante, né? Sim. Porque tem empresas e empresas a serem contratadas, né? E mesmo sendo uma boa empresa terceirizada, pode acontecer de falhar numa contratação de um funcionário deles. Então, assim, a gente tem que estar atento a todo o cenário para que o condomínio não sofra nenhuma penalização, nenhuma multa, nem nada nesse sentido para frente, né? Sobre a questão legal, regras, tem alguma coisa a mais que seria legal os nossos síndicos e ouvintes ficarem atentos? Será que a gente passou por tudo nesse sentido? Eu queria depois falar mais sobre outras questões aqui da terceirização. Parte legal, será que a gente passou? Tranquilo, essa parte de documentação e também não esquecer aquela parte pessoal mesmo. Então, assim, existe a satisfação, eu acho que do colaborador hoje tem que ser visto essa parte emocional dele, fazer esse acompanhamento de alguma forma, conhecer o colaborador. Eu às vezes, hoje com a quantidade de funcionários, tu não consegue, né, mas ter um supervisor de equipe, ter um líder, ter alguém que possa te trazer essas informações, não tá dando certo aqui, vamos tentar num outro condomínio, num outro horário. Às vezes a pessoa toma alguma medicação, então eu preciso dormir até mais tarde, vamos tentar ajustar o horário, se preocupar com o teu colaborador, que isso vai refletir no serviço que tu vai estar prestando, sabe? Perfeito. Então vou exemplificar uma pergunta aqui, né? Assumir um condomínio hoje e preciso contratar zelador, auxiliar de limpeza, recepcionista, e é um caso que eu estava falando com a Tati agora há pouco, inclusive, né? Ele precisa contratar várias situações. Quais os benefícios de contratar uma terceirizada versus um funcionário? E eventualmente pode ter benefícios contratando o funcionário também. Então, se a gente puder deixar isso claro para quem vai contratar e a pessoa ter a opção, para mim nesse sentido talvez seja mais bacana ter um funcionário, se é que vai chegar nisso, né? Não, terceirizado 100%. E junto com isso, até nessa fala que vocês vão trazer, que aí eu acho que é uma parte legal, as pequenas variações que tem de um cargo para o outro, né? Porque tem muita enganação, vamos dizer assim, no orçamento, no orçamento, no sentido de uma empresa optar em entregar tudo correto e aí bota ali a função o mais correto possível, né, o correto, exatamente, e a outra opta em, de repente, entregar uma função e exercer outra na ponta. Isso pode ser drasticamente mais em conta. Só que o pau na frente... Sim, o desvio de função, né, Marcelo? O desvio de função é certo, né, nesse caso. Então, se puderem trazer alguma coisa nesse sentido, quais os benefícios de terceirizar? Né? E depois a gente fala até dessas funções e tenta esclarecer isso para nós. Hoje, assim, né, o que a empresa, né, as empresas de terceirização, elas costumam mostrar? Diferenciais. Um exemplo, eu preciso contratar 10 funcionários. Vai ser funcionário próprio? Vai ser terceirizado? Muitas vezes o condomínio, o síndico, ele não coloca na ponta do lápis o custo daquela pessoa. Então isso já vem uma certa redução de custo. Porque quando a gente fala de terceirizada, tem um piso, que é a CCT, né, a Convenção Coletiva de Trabalho de Santa Catarina, onde já determina as funções, determina o piso salarial, os adicionais como insalubridade, periculosidade, assiduidade. Então, assim, muitas vezes o condomínio, o síndico, ele não tem essa provisão financeira. O 13º está provisionado na folha daquele meu funcionário, que às vezes o piso é maior do que da terceirizada. As férias dele. Quem vai cobrir as férias dele? E esse rapaz agora se acidentou, pegou, 30, 60 dias de atestado. Eu vou ter que contratar uma outra pessoa para colocar no lugar dele. Então, assim, ter essa questão de divisão correta do custo do funcionário é muito importante. Aí vem de novo o EPI. E além da questão, Tati, desculpa te interromper, assim, além do conhecimento que o condomínio ele não possui. A empresa terceirizada, ela é especialista naquilo. Então, ela vai exigir do colaborador
colaborador, ou ela vai fazer o exame admissional, o exame periódico, os laudos, a descrição da função. Isso tudo ele está atrelado a um certo conhecimento que muitas vezes o condomínio ele não vai ter. Então, às vezes, não é nem por maldade, porque eu quero só economizar ou algo do tipo. Não, é porque realmente o condomínio não vai se atentar a fornecer um EPI ou fazer uma ficha de EPI, ou até mesmo eu penso, é só um colaborador, por que eu vou registrar o ponto? Sim. E depois ele não vai ter como comprovar se de fato a pessoa fazia ou não as horas extras. O que uma empresa terceirizada, que muitas vezes independente do tamanho dela, ela já vem com essa estrutura, com esse conhecimento que ela pode estar dando essa garantia para o condomínio, né? E essa questão de atendimento personalizado é muito importante também, porque, um exemplo, né, o condomínio X tem um perfil, que às vezes não tem elevador, não tem área social, já o outro condomínio tem áreas sociais, tem salões de festa, tem mais detalhes, então o perfil de colaborador que vai fazer a limpeza, ou a portaria, ou a zeladoria desse local, ele tem que ter essa ciência de como limpar, de como fazer, de como atender aqueles moradores que têm aquele perfil. Então, essa pessoalidade também de contratação, de verificação de perfil, uma das coisas também que eu acho assim, bem perigoso o condomínio com funcionário próprio, que é de não ter essas provisões, ele fica preso àquela funcionária. Eu vou falar isso pelo meu condomínio, pelo meu condomínio, que tem uma funcionária própria, enfim, que não executa os serviços dela, e hoje o condomínio não tem caixa para rescisão. Então foi feita uma assembleia para falar sobre isso, que eu levantei. Sair, possivelmente vai, dependendo do tempo que tá lá, de chinelo vai trabalhando, sem uniforme, porque é do condomínio. Tem problema de saúde já. Aconteceram várias situações internas do condomínio que a pessoa passou mal. Então, assim, é uma pessoa que precisa, a gente vê o lado humano, óbvio. Só que o condomínio ele tem que ter esse cuidado. Então, assim, a gente, para ter uma ideia, por a gente ter esse conhecimento, eu tive que levar o custo dessa funcionária, que todo mundo achava que era aquele salário que ela ganhava. Falei, não, gente, aqui tá o custo dela. Custo para terceirizar, para a gente receber um serviço que a gente não está recebendo, pelo menos 2 anos que eu conheço, é esse. Mas não tem caixa, como que a gente vai fazer para levantar o caixa? Como que vai ser feito agora? Ou a empresa tem os valores para cobrir essa rescisão e diluir no contrato? Então, tudo isso é levado como opções para o síndico, né? Então, eu falei no meu diretamente, porque é algo que me preocupa exatamente pelo passivo trabalhista. Porque eu já vi várias vezes ela recebendo encomendas, de novo aquela questão de função, ela é servente de limpeza. Ela está ali para fazer a limpeza e manutenções das áreas comuns, dos corredores, elevadores, lixeira. Ela ganha insalubridade também. Mas a questão de recebimento de encomendas não é função dela. Auxiliar de serviços gerais. Tá aí uma discussão forte, né? Que a gente falou da função ali. Auxiliar de serviços gerais, o que é auxiliar de serviços gerais? Ele pode sim fazer um pequeno reparozinho, coisas básicas, trocar uma lâmpada, mas ele não é um zelador. O zelador, ele é responsável por zelo total do condomínio. Ele é o braço direito do síndico. Ele que faz atendimento a prestadores, não é auxiliar de serviços gerais. Ele que faz o recebimento e distribuição das cartas e encomendas. Ele é a pessoa responsável pelo condomínio. Tati, ele pode também lavar lixeira, ele pode também lavar calçada? Pode. O zelador também pode fazer essas funções. Mas isso que tem que ficar. Dele. E é importante, a Tati falou ali sobre insalubridade. Volta naquela questão da documentação mensal. O laudo, a gente acabou passando sem falar, mas o exame admissional do colaborador e os laudos ali é que vem essa obrigação ou não de pagar uma insalubridade. E os laudos é o PCMSO e o LTCAT. Então, muito importante ter esses 2 nomes também, porque o condomínio ele também pode pedir para as empresas. Porque ali tem a descrição da função, os EPIs que esse colaborador vai ter que utilizar, a frequência, né, que vai ter que estar refazendo os exames. Então, é muito comum, principalmente na área de limpeza, às vezes ter algum problema de coluna, ter alguma outra coisa, e que isso já vai ser apontado nos exames, que a pessoa, então a gente já sabe, não, esse tipo de colaborador, ele não pode subir em altura, ele tem um problema cardíaco, ele não pode subir em escada. Então, quando eu vou colocar determinada pessoa para cumprir aquela função, eu já vou tomar esses devidos cuidados. E na folha de pagamento eu vou ver, tem insalubridade, está sendo realmente pago corretamente, né? A gente tem, com a terceirização, a gente recebe, nós, síndicos e condomínios, recebemos aí
pelo menos eu entendo isso, um combo de benefícios, né? Porque, se eu contratar sozinho um funcionário, eu não vou ter uma supervisão. Contratando uma empresa padrão, né? Padrão FIFA. Assim. Mas uma empresa que vai fazer o mínimo, vai ter uma supervisão que vai passar lá. Cronograma de atividades. Cronograma de atividades. Que ele pode ou não desempenhar. Que ele pode fazer. Qual a tarefa diária. Um advogado dentro da empresa, funcionário terceirizado, tanto faz, mas vai ter esse suporte dentro da empresa quando precisar. Então, o conjunto da terceirização vem com muito benefício, né? Eu vou contratar um funcionário. Tudo isso que eu acabei de falar já não tem. Eu vou ter que correr atrás, eu síndico, eu condomínio. Medicina do trabalho. Isso, essa parte da clínica, o exame, né? De ele não estar vencido, porque às vezes é um custo que o condomínio não quer ter naquele momento. Vamos deixar ali, né? E tem os riscos ocupacionais. Então, até mesmo no dia a dia, essa parte de o funcionário foi afastado. Se o condomínio não tem um valor, né, suficiente, o que tu vai fazer no afastamento dele? Tu vai pegar uma pessoa, um freelance ou sem registro. Aí de novo a responsabilidade. Mais um risco. Isso, mais um risco. Ou até mesmo a questão de férias, né, de não colocar, que colaborador eu vou ter para colocar no lugar? Nenhum. Então, ou esse funcionário não pega férias nunca, ou a gente vai ter que pegar alguém aí por fora, né? Mas a terceirização, ela traz todo esse combo e ela também impacta muito na questão de serviço lá na ponta, né? Por conta de uma supervisão especializada, de um suporte psicológico. Tá falando aí de, sei lá, de 100 empresas que tem em Joinville, tô chutando, talvez saiba, não sei quantas empresas de terceirização tem, mas que tem umas 200, vai ter umas 30, 40 que fazem isso com quem tá falando, a maioria talvez não faça. Enfim, aí é o papel de cada síndico buscar o melhor, conhecer de perto, né? Mas como que a terceirização, na visão de vocês, pode impactar na ponta, né? Eu imagino que com algumas coisas dessas que a gente está falando, né, impactam drasticamente, né? Qualidade de serviço, podem impactar em economia, porque assim, não é só a pessoa chegar lá e executar um trabalho, né? Ou a supervisão chegar lá e ver que a pessoa bateu o cartão, ela não faz só isso. Ela vai lá, vai orientar como usar o produto, diluir o produto, aí já vem uma economia. Então, talvez não saia elas por elas, dependendo da situação. Talvez seja um pouco mais caro. Algumas situações podem até equalizar, porque está tão errado, do jeito que está, pode equalizar, mas o que pode economizar no decorrer de um período grande, assim, impacta bastante, prazo, né? A longo prazo, muito, né? Com certeza. Então, assim, na ponta, o que vocês acham? Além do que eu comentei, tem mais alguma coisa assim que impacta bastante, assim? A gestão direta mesmo, né, Marcelo? Hoje o síndico, ele tem tanta responsabilidade legal, civil, criminal, que ele não tem esse tempo de ficar fiscalizando, né, as empresas, de ficar fiscalizando o funcionário. O funcionário falta, muitas vezes o síndico não sabe. Então, assim, as empresas, elas têm a obrigação de informar. Olha, Marcelo, o funcionário não foi hoje, mas tal funcionário está indo para ir tal horário. A gente vai estar cobrindo com tal colaborador. A supervisora está indo até aí para orientar o colaborador. E essa questão do síndico já ter tanta responsabilidade, quando tu tem uma terceirizada, você vai ter o vínculo, né, com o supervisor, você vai ter o vínculo com o gestor da empresa. Só que ao mesmo tempo, você cuida das tuas demandas. A partir do momento que tu recebe uma reclamação de morador, você não vai ter que parar o que tu tá fazendo para ir lá falar com o funcionário, ir lá explicar para ele que ele usou o produto errado, que queimou o piso, que tu vai ter que trocar aquele piso. E simplesmente você vai passar para terceirizada. Olha, foi orientada a colaboradora, porque aconteceu tal e tal problema. Estamos indo aí verificar. Não é mais um problema do síndico. Quem vai ter que resolver vai ser a terceirizada. Se realmente é procedente, enfim. E às vezes até mesmo detalhes ali do dia a dia, de conduta, de investimento, de qualquer coisa, assim, né? Então, a parte do funcionário mesmo, ele é um problema, digamos assim, é um problema da terceirizada. O meu negócio é o condomínio, o serviço, é a prestação final do serviço ali. O que acontece até lá é problema da empresa, né? No caso de funcionário próprio, o síndico fica completamente
é engessado, né? É. Desde picuinha entre morador e o funcionário, exatamente. qualquer coisa. A vai pro pessoalidade síndico. direta. Isso. Ai, não vou demitir porque é uma senhora, né, já de idade, tá para se aposentar. Quando é terceirizada, tu acaba tirando essa pessoalidade. Sim. Olha, a gente tá transferindo de posto por tal e tal motivo. A terceirizada não pode demitir? De novo, é uma Sim. questão que ela vai ter que resolver. Sim. Já o síndico, ele tem o direito de receber o serviço, Aham. né? O condomínio, né? Quando Até a gente mesmo- atende, não é só o síndico, Até né? mesmo para que às vezes o pessoal entenda o custo, ele já é diferenciado justamente por isso, porque a obrigação da empresa é o risco do negócio. Sim. Então, a empresa ela tem que contar com esse tipo de situação. Uhum. Eu já penso que a qualquer momento eu vou ter um colaborador que vai ficar doente porque as pessoas adoecem. Uhum. Então eu vou ter que cobrir isso. Então eu tenho que ter um funcionário a mais, eu tenho que ter alguém volante, eu tenho que ter alguém para liderar, alguém para treinar. Uhum. Então esse custo, ele já está São chamados custos indiretos, né? É o Para custo da fazer a operação, administração e a gestão da operação. Então, dentro de um orçamento da terceirizada, isso está incluso. Isso deve fazer parte da conta de quem está fazendo a soma Exatamente. disso tudo, porque Isso. eu tenho um condomínio, a Tati conheceu esse condomínio, onde tem um zelador lá, ele pegou férias, pegou 30 dias de férias. Os moradores queriam me matar, mas assim, ia vencer a segunda férias, ele é obrigado a pegar as Não férias, tinha mais o que fazer. né? Então ele pegou lá os X dias de férias e o condomínio ficou sem ninguém. Uhum. Aí eu peguei uma pessoa que trabalha comigo pra gente passar lá, pelo menos dar uma geral em algumas coisas bem superficiais, mas se fosse terceirizado, ia ter alguém Não iria cuidando. impactar, né? Não ia impactar em nada, assim, as pessoas... E assim, o papel do síndico é deixar o condomínio rodando, assim, rodando bem, né? Tanto faz quem vai estar lá, se é uma senhora, se é uma moça, se é um rapaz, se é um homem, tanto faz. Mas o condomínio tá fluindo, Sim. né? Então essa flexibilidade só tem na terceirizada, né? Eu imagino assim, como funcionário, pode ter outros benefícios que eu não consigo encontrar muitos, Sim. assim, sabe? Enquanto no máximo, assim, um benefício que não é um benefício Sim. bom, tá? No fim não é benefício, não sei se é. É aquele cara que tá lá, que conhece tudo do condomínio há 12 anos. Sim. Eu tenho outro que eu tenho 18 anos dentro do condomínio. 18 anos. Conhece tudo, mas já tem o jeito dele de lidar. Eu peguei faz um mês esse condomínio, tá bem truncado de lidar, porque eu tô exigindo coisas que ninguém exigiu durante outros 18 anos. E dentro da função, tudo certinho, né? Mas assim, um benefício em relação ao funcionário próprio, é raro encontrar alguma coisa Sim. tão boa assim. Talvez dele conhecer muito do condomínio é um baita benefício, mas que pode cair por terra a hora que ele... Ele entra na casa dos moradores, né? Faz gentilezas dentro da casa dos moradores. Gentileza, tudo isso aí não, Isso tudo também é passível trabalhista. tudo isso é passivo, né? Não tá pagando extra para ele fazer essas coisas, né? Até um cuidado que a gente tem é no sentido de por exemplo, tem um zelador... aí é uma pergunta que eu vou fazer. Tem um zelador lá no condomínio, ele trabalha de segunda a sexta, horário comercial, por exemplo. E no sábado ele quer prestar um serviço para os moradores da casa. Ele vai no sábado prestar um serviço nos moradores. Aí qual é o risco nesse sentido? Ele ganha por fora daí, né? Aquele Ele morador ganha por paga fora. diretamente. Mas assim, o que eu enxergo? Ele tá passando o tag dele. Se esse cara for mal intencionado, não tô falando que é no caso dos meus condomínios, mas pode até ser. Qualquer advogado trabalhista vai orientar a requerer essas horas também trabalhadas, porque ele tem essas comprovações de acesso ao Porque condomínio. ele passou o tag para entrar, passou o tag para sair, mas ele não fez serviço pro condomínio, ele fez uma casa. Mas ele aí vai do condomínio provar o contrário. Então essa pessoalidade é muito perigosa. A gente, como terceirizada, não permite. Isso, eu ia falar agora, tudo volta à questão daí do contrato. Porque daí, no contrato, tu pode exigir, então, aquela coisa de exclusividade. Não, eu exijo exclusividade de que ele trabalhe somente aqui. Agora, se não tem essa exclusividade, se ele faz por fora, conheceu algum morador e fez, às vezes não é nem ali, pode ser numa outra empresa que o colaborador, que o condomínio, né, conhece, que alguém tem, e ele vai fazer fora do horário dele. Se não tem essa proibição no código ali de ética de conduta, ele poderia fazer. Só que daí vai da empresa fiscalizar de que realmente... Mas eu até digo, sabe, Thaís, em relação a um funcionário nosso do condomínio. Funcionário, não é terceirizado, né? Isso, eu tenho 2 condomínios que os 2 zeladores, eles vão pós-horário
e finais de semana fazer um Eles jardim. cobram para isso, né? Sim, Do morador. O morador paga para eles fazerem para além do serviço normal do condomínio. Mas esse cara, ele tá entrando no condomínio, passando o tag e registrando o horário virtual dele ali. Então, para ele meter no pau, assim, é algo muito... Sim, é que daí existe, assim, né? Existe o risco. Existe. Aí, de que forma, então, o condomínio deveria se resguardar? Isso. Colocando num código de ética e conduta essa proibição, colocando um contrato de exclusividade de que após o horário ele não pode adentrar no condomínio para prestar serviços se tiver um documento na guarita que ele preencha cada vez que ele vem fazer um serviço só para resguardar o condomínio? Não tem problema. Pode ser uma saída, depende, né? Depende da situação, que às vezes o que tu não vai poder estar entrando numa esfera que daí seria dele particular. Por exemplo, para quem que tu foi fazer o serviço, quanto tu cobrou, ou esse tipo de coisa, porque daí existe hoje também a questão do sigilo ali dele, né? Sim. Então, o que eu posso é proibir, qualquer pessoa pode entrar no condomínio? Não. Ele entrou porque ele era colaborador, mas fora do horário ele não poderia estar adentrando. Então, existem outras formas, só que isso tudo geralmente, se tu vai registrar o funcionário, tem que ser feito antes, né? É no contrato de trabalho. Uma vez que já está em andamento, é difícil tu conseguir hoje. Mas o benefício da terceirizada. Toda essa carga aí pode estar na terceirizada, né? Ao invés de estar pro condomínio e pro síndico, né? A terceirizada, tendo um código de cultura bem definido, um código de conduta interna, ela vai colocar esse item. Porque o meu funcionário não pode entrar num apartamento depois do horário para fazer limpeza do apartamento, mesmo que ele não esteja mais em horário de trabalho ou com o uniforme da empresa. Porque qualquer coisa que vá ocorrer dentro daquele apartamento, a pessoa vai dizer, funcionária da torre. Sim. Independente do horário. Eles não vão saber associar isso. Outro morador viu que ela estava lá. Viu ela passando a noite no corredor. Saiu mais cedo no horário de trabalho e estava limpando o apartamento. Então, assim, é uma série de problemas que traz. Então, assim, todo esse tempo que eu tenho de experiência na área de terceirização, eu garanto para vocês que isso não funciona. Seja papel na portaria... Seja uma liberação, uma exceção. Eu falo em casos emergenciais. Já aconteceram casos emergenciais de uma senhora morar sozinha, o zelador nosso teve que ir lá fechar um registro, alguma coisa, um vazamento, coisa nesse sentido. A gente sim autorizou ele a entrar no apartamento por uma questão emergencial. Uma gentileza, às vezes, uma urgência, né? Uma urgência. Somente, mas gentileza não assim. Mas gentileza não é. Gentileza, desculpa, Tati. Não gentileza de fazer um favor ou algo assim. Mas, por exemplo, assim, uma emergência. Uma senhora se machucou, caiu. É algo que às vezes até não está atrelado à função zeladoria. Mas ela mora sozinha, ele vai às vezes ajudar, ou até chegar o ambulância, tão ou alguma pontual coisa isso assim. A recorrência também, né? Quando a gente fala de alguém prestar um serviço lá numa casa, por exemplo, e entra todo sábado, vai naquele condomínio. Essa recorrência arrebenta. Aconteceu uma vez em 18 anos, isso não vai dar nada. Agora, todo sábado, durante uns 5 anos, isso a pessoa pode requerer alguma coisa, né? Então, tá bom, gente. Foi muito bom o bate-papo. Falamos bastante coisa. Passou rápido. Muito rápido. Quero deixar aqui meu super agradecimento à Tati, à Thaís, aí pela ajuda, pelo apoio ao nosso projeto. Quero agradecer aos nossos patrocinadores também, que é o Sicredi, que nos patrocina. A BB Garantia e Cobrança, que a Tati não está aqui pela torre, mas está pela torre, não está pela BB, mas ela é sócia da BB Garantia e Cobrança. Os apoiadores B Brasil, ESA Motobombas, e também esse e-commerce que nós temos aqui, que ninguém encostou por enquanto, mas agora... Agora a gente vai comer na sequência aqui, é da chefe Cirlei Veiga, ela é bem parceira nossa, parceira do Rooftop Eusébio, que também nos apoia aqui. Então, meu agradecimento a todos vocês e encerramos aqui esse Domuscast. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.